Agora vamos para a mensagem então, Gênesis 26, 12. Quem achou aí, diga glória a Deus. Amém? Posso começar? Então vamos lá. Diz assim: e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, 100 medidas. O que significa isso, pastor? Uma multiplicação por 100. O Isaque semeou naquela mesma terra e cada semente que ele plantou, ele colheu 100 vezes mais. Por que ele conseguiu isso, pastor? O que o Isaque tinha de especial, de diferente? Lê você o finalzinho do versículo 12. Por quê? O Senhor era com ele. O Senhor o abençoava. Não tinha segredo, meu irmão, não adianta. Fala comigo, a bênção de Deus muda tudo. Muda. Olha, talvez os filisteus, que você vai ver aqui que ele estava na terra dos filisteus, talvez os filisteus tivessem mais tecnologia, talvez os filisteus tivessem mais conhecimento, tivessem mais um monte de coisa, mas os filisteus não tinham o quê? A bênção de Deus. E eu falo para você, meu irmão, a bênção de Deus muda tudo. Tem gente que vai atrás de correr atrás de tanta coisa, não é errado você correr atrás de conhecimento, equipamento, de você buscar lá fora, mas esquece, acaba deixando para trás a bênção de Deus. A Bíblia fala que a bênção de Deus é o que enriquece, e ela não traz consigo desgosto, não acrescenta dores, né? Dependendo da tradução que fala. Então não esqueça da bênção de Deus. O Isaque só conseguiu essa multiplicação porque o Senhor o quê? O abençoava. Meu irmão, é a bênção de Deus que muda tudo. A bênção de Deus enriquece. Tem uma tradução desse versículo que eu li uma vez que fala assim, ó, e nenhum esforço pode substituí-la. Nunca mais esqueci disso. Eu tenho que fazer esforço? Claro que eu tenho, nós já estudamos sobre isso aqui, né? O esforço é importante, mas ele não substitui o quê? A bênção de Deus. Lembra do Salmo 127, 1? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho, se edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será dormir tarde, acordar cedo, comer o pão de dores, né? Porque Deus dá aos seus amados enquanto dorme. Mas vamos continuar. A bênção de Deus fez o Isaque multiplicar, né, a colheita dele. E aí ele começou a crescer, aí é que está o problema. Olha o que fala o versículo 13. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. 14. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e o que mais? E muita gente de serviço. Agora presta atenção aqui, ó. De maneira que os filisteus o quê? O invejavam. Meu irmão, não é de hoje que existe inveja, não. Aí eu vou tocar nesse assunto agora que é sério com você, presta atenção. Hoje é sexta-feira de libertação, sexta-feira de cura, sexta-feira que a gente trata desses assuntos espirituais. Como assim, pastor? A inveja existe, sim ou não? Existe. Agora, se ela tem poder sobre a minha vida, aí é outra história. Existe como existe. Irmão, o ser humano é assim, ó. Escreve isso que eu estou falando para você. Veja, o Isaque era abençoado. Ele tinha a bênção de Deus. Enquanto ele é abençoado, olha para o pastor, menos do que os filisteus, ele não incomodava. Quando é que ele começou a incomodar? Quando ele começou a ser mais abençoado que quem? Os filisteus. O ser humano é assim, ó, olha para mim, você pode até ter, desde que você não tenha mais do que ele. Está entendendo sim ou não? Quando você começa a crescer mais do que ele, aí onde o diabo entra no coração da pessoa, não é o ser humano, não, é o diabo que está ali por trás e diz, não, por que ele vai ter mais do que eu? Por que ele vai crescer mais? E aí onde começa a inveja. E eu vou falar uma coisa para você, não é de ouvir falar não, de ver o quanto esse negócio de inveja é coisa séria. Às vezes o cristão, ele não dá a devida atenção que a palavra de Deus fala. A Bíblia fala que a inveja ela é um câncer. Ela é como um câncer, né? Que apodrece até os ossos. O José, por exemplo, ele foi vendido para o Egito pelos irmãos por causa do quê? Inveja. Olha que coisa. E a Bíblia fala aqui que os filisteus começaram a ter inveja de Isaque. E eu falo para você, inveja existe? Existe. Eu tenho que temer? Não, desde que eu esteja debaixo da proteção de quem? De Deus, desde que eu esteja vigiando. E aí é que está. Irmão,
Inveja existe e eu preciso me guardar e eu preciso vigiar. Por quê? Se eu estiver fora da proteção de Deus, ela pode me alcançar. Eu contei um caso aqui, eu já contei, acho que aqui também, acho que mais de uma vez, me perdoe se eu estou sendo repetitivo. Eu não me esqueço disso, uma experiência que eu tive com Deus ali em relação a essa questão. Por isso que eu levo tão a sério. Eu lembro de uma senhora que chegou na igreja, a dona Solange, uma senhora morena, assim, bem escura, bem morena mesmo, forte. E eu lembro que ela chegou numa situação que ela falou para mim assim, pastor, ela era funcionária da prefeitura, ela não ganhava mal não, ganhava muito bem, por sinal. Ela falou, pastor, sabe quanto eu recebi de salário esse mês? R$ 50, de tanto empréstimo que veio sendo descontado. Ela falou assim, ó, eu não consigo mais pagar o meu aluguel há muito tempo, só não fui despejada porque eu não sei como, já não estou conseguindo pagar a minha energia, cortaram, estou vivendo à luz de vela. Ela falou, estou vivendo com vela lá para conseguir enxergar. A água também não consigo pagar, não cortaram, acho que pela misericórdia de Deus. E ela falou, sabe como que eu estou comendo? Ela falou assim, eu estou pegando as minhas roupas mais novas, eu estou vendendo as minhas roupas mais novas, usando as mais velhas para eu conseguir comer o dinheiro das minhas roupas mais novas. Pensa numa situação, irmão, pensa, misericórdia. Coisa brava mesmo. Aí quando eu fui orar por ela, ela manifestou com um demônio. E aí o demônio que me chamou muita atenção foi isso, o demônio que manifestou nela falava assim, essa neguinha, falava desse jeito, eu falando para você, diante do Espírito Santo que está aqui, essa neguinha, ela esfregava chão, varria chão, agora está atrás do computador, não pode. O demônio falava desse jeito. Essa neguinha casada com um loiro de olhos azuis, o demônio falava desse jeito. Não pode, o que é isso? Na hora que eu ouvi aquilo ali, o que eu já identifiquei na hora? Eu falei, inveja. Falei, demônio, o que você ganhou para poder destruir a vida dela? Aí ele falou, fizeram trabalho para ela. Aí eu fui lá, desfiz, repreendi, amarrei e mandei embora, tá? Quando ela voltou assim, eu não sabia dessa situação, eu perguntei para ela. Falei assim, escuta, quando a vida da senhora começou a ficar desse jeito? Ela falou, pastor, eu trabalho num posto de saúde e eu era auxiliar de limpeza. Passava pano no chão, limpava, varria e tal. De repente surgiu um concurso dentro lá, acho que é um concurso interno, não sei como é que funciona, os irmãos que devem trabalhar com a prefeitura devem saber como é que é um concurso dentro da própria prefeitura lá, para conseguir melhorar de posição. E ela falou, e eu fiz. E eu consegui passar na posição pro almoxarifado, lá do posto lá. Negócio assim. E aí eu fui para trás do computador, deixei a limpeza, comecei a trabalhar lá com estoque e tudo mais. Pastor, daquele dia para frente, minha vida acabou. Acabou. Eu comecei a perceber o olhar de algumas pessoas diferentes comigo. E pastor, olha, a coisa começou assim, ó. O marido fazia 1 ano que não arrumava emprego. 1 ano. Não interessa o que ele procurasse para trabalhar, ele não conseguia trabalhar. Ninguém contratava, ninguém dava serviço. E a situação cada vez pior. Aí eu lembro que eu falei para ela ainda, falei, olha, esses R$ 50 que a senhora está aí, vamos fazer uma prova com Deus? Peguei a Bíblia, abri para ela, lá em Malaquias 3,10, falei, olha o que a Bíblia fala aqui. Se isso aqui, que está aqui, for verdade, a senhora vai ver a coisa começar a mudar. Pega esses R$ 50 e tira o dízimo dele. Ela fala, pastor, se eu pegar esses R$ 50, eu não consigo fazer nada mesmo. Eu ainda lembro dela falando assim, não dá nem para pagar água, nem a energia, nem para fazer nada. Então amém, eu vou fazer. Pegou dos 50, tirou o dízimo, eu falei, esses 45 Deus vai multiplicar. E ela começou, irmão. E foi. Eu já contei toda a história para vocês, quem estava aqui da outra vez, você vai lembrar que Deus começou a abrir as portas, o marido conseguiu um emprego, o marido dela, ela tinha uma habilidade de cozinhar, ela fez uma feijoada, que só com a feijoada ela pagou os aluguéis atrasados. Uma pessoa foi usada por Deus lá, um amigo, começou a perceber o marido usando só roupa amassada, amarrotada, um dia perguntou, falou, o que está acontecendo? Falou, não tem energia em casa nem para passar roupa. Ele foi lá e falou, traz as contas lá. Um amigo pagou todas as contas de energia. Irmão, menos de 1 ano, eu não esqueço o dia que aquela mulher chegou, me deu uma praça assim, quase me quebrou e falou assim, pastor, tá aqui ó, o senhor lembra que eu vim aqui todo mês pegar a cesta básica? Agora eu estou trazendo para ajudar quem precisa.
uma cesta básica. Diga glória a Deus. Deus mudou a história daquela mulher. Mas por que ela chegou naquela situação? É isso que eu quero falar para você. Meu irmão, a mulher chegou no fundo do poço simplesmente por pura o quê? Inveja. Existe, pastor? Existe, mas eu não quero colocar medo no seu coração. Pastor, por isso que eu não quero ter as coisas, porque a gente começa a adquirir aí, ó, olha do jeito que fica. Meu irmão, você não precisa ter nada não. Você pode ter um chinelinho de dedo, um sorriso no rosto, que já vai ser o suficiente. Porque essa coisa é coisa diabólica, é do demônio, não é não. Não é o que você tem, é quem você é. Quem está entendendo, diga amém. É quem você é. Então não é isso, não é para você deixar de ter por causa dos outros, não é para você deixar de conquistar por causa das pessoas, não. Mas é você estar constantemente submetendo a tua vida debaixo da proteção de quem? De Deus. Por que aquilo entrou na vida dela? Porque ela estava longe de Deus. Ela falou, pastor, eu estava distante, eu não estava indo na igreja, eu não estava buscando, e entrou e destruiu. E ela só conseguiu sair daquela situação quando ela voltou para a presença de Deus. Então não brinque, meu irmão, não brinque. Se você tem a bênção de Deus, você vai começar a crescer, Deus vai começar a te abençoar, mas submeta a tua vida sempre debaixo da proteção de quem? De Deus. Não seja inocente achar que todo mundo fique feliz com o teu crescimento. Todo mundo vai ficar feliz com a tua bênção, com as tuas conquistas. Tanto é que olha o que vai acontecer agora. Vamos continuar aí em versículo 15. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram do quê? De terra. Sabe o que os filisteus acharam? Que o segredo de Isaac, fala comigo assim, eram os poços. Não era. Qual que era o segredo de Isaac? Era a bênção. Vamos entulhar os poços, que aí vamos ver se agora ele vai continuar crescendo. Vamos tampar tudo, vamos ver se ele vai continuar prosperando. Não mudou nada. Foram lá e entulharam todos os poços. Olha o que acontece, versículo 16. E tinham também Abimeleque, e disse também, Abimeleque a Isaac, aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Vai embora daqui, você cresceu demais. É aquilo que eu falei, o ser humano é assim. Se você crescer, não tem problema, desde que você não cresça o quê? Mais. Olha lá, ó. Muito mais poderoso te tens feito do que quem? Do que nós. Cuidado, meu irmão. Tem gente que não sabe lidar com o crescimento dos outros. Falava isso domingo aqui, né? Falava isso domingo. Que uma das maneiras de Deus te dar o crescimento, de fazer crescer, é quando a gente já sabe aplaudir o testemunho, o crescimento de quem? Dos outros. Mas tem gente que não pode. Não, já vi isso. Não se escandalize que eu vou falar para você não. Até dentro da obra de Deus. O pastor começou a ser abençoado, cresceu. Não pôde crescer mais do que o outro. Cresceu, pronto. Já virou um problema. Não, pode ir embora daqui porque você está ficando maior. Está amarrado em nome de Jesus, que isso? Mas existe sim ou não? Existe. Mas eu tenho que ter medo, pastor? Não, eu tenho que vigiar. Quem está entendendo, diga amém. Vigie. Submeta a tua vida debaixo da proteção de quem? De Deus, porque o que vai fazer você crescer não são os poços, não, é a bênção de quem? De Deus. Mas o mais importante vem agora, você tem que ser perseverante. E quando você começar a crescer, vai vir a inveja, vai vir o desprezo, não, vai embora daqui, porque você está ficando maior, sai daqui, não tem problema, não tenha medo, meu irmão. Ele foi. Porque o negócio não era o lugar, o negócio era a bênção que estava sobre ele. Olha o que diz agora, ó, 17. Então Isaac foi-se dali e fez o seu assento, aonde? Ó, no vale de Gerar, e habitou lá. Você sabe o que é vale? Ó, monte e vale. O que é vale? É um lugar baixo. Ele foi lá para baixo. Ele foi para um lugar lá embaixo. E ele foi, pastor, e ele habitou lá, porque ele entendia que o crescimento dele era porque o Senhor o abençoava. Não tem lugar ruim para quem tem a bênção de Deus. Só que precisa de uma coisa, que você vai ver aqui, perseverança. Por quê? Olha o que vai acontecer agora. 18. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. 19, ó. E cavaram, pois, os servos de Isaac naquele dia, e acharam ali um poço do quê? De águas vivas.
Não teve jeito, mesmo no vale, está lá, ó. E cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale. E mesmo ali acharam um poço, porque a bênção de Deus estava com ele. Só que aí que está o problema. Quando a coisa começa a dar certo, meu irmão, sempre vai ter um demônio que vai querer te atrapalhar. Escuta o que eu estou te falando. O diabo, meu irmão, não vai deixar na primeira vitória que você já consiga espaço. Não, pastor, não. Você tem um inimigo. O bom é que nós estivéssemos aqui só com Deus a nosso favor. Seria ótimo, sim ou não? Mas não é. Você tem Deus a teu favor, mas você tem um demônio todos os dias pelejando contra você, pelejando contra as suas vitórias. Então, quando você começa a conseguir cavar o poço, quando o poço começa a dar água, escuta o que vai acontecer. Versículo 20. E os pastores de Gerá porfiaram. O que é porfiaram? Discutiram, brigaram, né? Com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é o quê? É nossa. Irmão, o demônio não quer poço que não está dando água. Mas quando começa a dar água, o diabo começa a se levantar. O inimigo começa a dizer: eu quero. É minha. É minha o que? Estava aqui. Ninguém queria, eu fui lá e comecei a cavar, começou a dar água, agora o que o inimigo fala? Agora eu quero. Está entendendo assim, não? Irmão, o diabo começa a se levantar. Começaram a brigar com Isaac. E aí, presta atenção nos nomes agora que Isaac vai dar para esses poços, porque tudo isso aqui é simbólico, né? Tem um significado. Dizendo: essa água é nossa. Olha agora. Por isso chamou o nome daquele poço como Ezeque. O que é que significa Ezeque? Marca aí para você não esquecer. Ezeque significa contenda. Já está dizendo aí, ó. Porque contenderam. Então, o primeiro poço que Isaac abriu, a hora que ele começou a dar água, o que deu? Contenda. Veio o inimigo e começou a contender com ele por causa daquele poço. Aí ele coloca o nome de Ezeque. O que o Isaac faz, pastor? O Isaac começa então a contender com o inimigo? Não, presta atenção. Vieram, tá lá, ó, os pastores, né? Vieram os pastores de Gerá e porfiaram com os pastores de Isaac. Não foi Isaac que foi atrás de contenda. Eram eles que vieram contender. Aí no final fala assim, né? Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Contenderam com ele, mas ele não contendeu. Você vai ver que ele pega e larga a mão e desiste, abre mão daquele poço. Por quê, pastor? Já viu aquele ditado: quando um não quer, dois não brigam. O Isaac entendeu uma coisa que o Espírito Santo falou comigo hoje muito forte. Fala comigo assim, ó: contenda não abre espaço. Não, se for para você conseguir alguma coisa assim com contenda, deixa. Começou a contenda, não tinha ninguém lá, ele foi lá, começou a abrir, começou a dar água, aí veio a contenda. O que ele fez? Ele fugiu. Ou não? Não entra na contenda não, meu irmão, porque a contenda não vai abrir para nós espaço. Para quem é de Deus, contenda não abre espaço. Às vezes a gente é teimoso, a gente quer abrir espaço com o quê? Com contenda. Ah, não vou. Não, esse poço aqui é meu, não é meu, não é meu. Então fica para você. Eu vou lá e vou abrir outro. Agora uma coisa, abra mão da contenda, mas não abra mão do seu poço. Se não deu certo nesse, continua, persevera e abre outro. Amém, Jesus? Não com contenda. Deus não vai nos dar nada com contenda. Por isso que Isaac abriu mão. Ele entendeu, ele falou: não, isso aqui não é o meu. Esse aqui não é a minha bênção. O que deu aquele poço? Contenda. Pô, não é isso que Deus tem para mim ainda. Ele pega e abre mão. O que ele faz, pastor? Ele vai para a segunda tentativa, versículo 21. Ele não desiste. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Veio de novo e começaram a discutir, começaram a brigar com Isaac. E aí ele coloca o nome nesse poço. Por isso chamou o seu nome como? Sitna. O que significa Sitna? Sitna, marca aí para você não esquecer, significa inimizade. Inimizade. Outro poço que Isaac também abriu mão.
Então, primeiro, qual foi? Qual foi o primeiro poço? Ezeque. Ezeque significa o quê? Contenda. E aí eu estava até falando de manhã, não precisa nem você abrir lá, coloca ali para mim rapidinho, o Felipe. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24. Eu falei para você, mas eu não falei do versículo, né? Que a contenda não abre espaço para quem é servo de Deus. Não adianta. Olha lá. E ao servo do Senhor não convém o quê? Contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e o quê? E sofredor. Irmão, começou contenda, não é ainda ali teu espaço. Não é o que Deus ainda tem para você. Porque a contenda não vai abrir espaço jamais para um servo de Deus. Eu jamais vou conseguir abrir espaço, vou conseguir lugar para mim com contenda. Não, eu vou conseguir, mas eu vou brigar com fulano para isso, se eu tiver que contender com ciclano. Não. Com contenda? Não. Deus quer te dar com paz, diga glória a Deus. E Deus quer te dar são bênçãos, são poços que vai ser em paz, você não vai precisar de contenda com ninguém. Aí vem o segundo, né? Volta lá, versículo 21. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele, por isso chamou seu nome Sitna. Significa o que mesmo? Inimizade. O que significa isso, pastor? Irmão, vou falar para você do jeito que eu marquei aqui. É melhor ter inimizade com o mundo do que com Deus. Por quê? Talvez se ele quisesse ficar naquele posto, ele poderia se tornar amigo dos filisteus. Mas ele não conseguia. Por quê? Porque Isaac era amigo de quem? De Deus. E lá em Tiago 4,4, lembra o que fala lá? Tiago 4,4, coloca ali para mim, ó. Tiago 4,4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade com quem? Contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo. Então não dava. Por que o Isaac tinha que abandonar esse outro poço? Por quê, pastor? Porque não tinha como ele se vender e se tornar amigo de pessoas que eram inimigas de quem? De Deus. Você sabe qual é o símbolo, ou melhor dizendo, a simbologia, né, desse segundo poço, do poço de Sitna? É o seguinte, meu irmão, não se venda por espaço. Não seja amigo de ninguém que é inimigo de Deus só para conseguir o quê? Espaço. Não dá, meu irmão. Não dá para você, por causa de espaço, se juntar com pessoas, se tornar amigo de alguém que não é amigo de quem? De Deus. Querendo ele ou não, não teria como ter amizade, ia ter o quê? Inimizade, porque os filisteus eram o quê? Inimigos. Às vezes a gente faz isso. Como assim, pastor? Às vezes a gente se vende. Os filisteus vêm e falam, olha, esse posto é meu, então tá bom, vamos ver, vamos ser amigos então. Olha, vamos fazer um acordo para eu ficar aqui nessa posição. Não, irmão, é melhor você perder do que se tornar amigo de quem é inimigo de quem? De Deus. Deu para entender o que eu falei, sim ou não? Não se vende, não. Não, é melhor ter inimizade e abandonar o poço do que se tornar amigo e ter que se vender para isso e se tornar inimigo de quem? De Deus. Não dá. Tem coisa que você vai perder. Tem coisa que só pelo fato de você ser amigo de Deus, não é você que vai procurar inimizade, mas a pessoa já é inimiga sua sem você ter feito nada. Simplesmente porque você decidiu andar com quem? Com Deus. Na presença de Deus. Então não se venda, não. Ah, pastor, eu queria ter amizade com todo mundo. Não vai dar certo. Não se iluda. Ah, pastor, eu queria dar certo com todo mundo. Não vai dar certo. Porque tem pessoas que são inimigas do Deus que você serve. Como é que vai ser amigo de alguém que é inimigo de quem? De Deus. Não tem como. Ele percebeu que ali não tinha jeito, né, dele ser amigo daquele povo. Então ele colocou ali o nome do segundo posto de Sitna, né, que era inimizade. E aí versículo 22, ele desistiu, pastor, porque o primeiro não deu certo, o segundo não deu certo. Não, ele não desiste. Versículo 22,
E partiu dali e cavou outro poço. Fala de novo, fala outro poço. E de novo, ó, olha agora. E não porfiaram sobre ele. Agora acabou a briga, a contenda, né? Agora acabou a inimizade. E olha o que acontece agora. Por isso chamou o seu nome Reobote e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos aonde? Nessa terra. O que é que significa Reobote? Eu marquei aqui, ó, espaço, crescimento. Meu irmão, não desiste não. Eu sei que quando a gente começa a dar certo, começa a cavar o poço, começa a sair água, de repente vai vir contenda. O inimigo vai se levantar. Não entra na contenda não, deixa, tá bom, vou abrir outro. Aí você começa a abrir outro, a coisa começa a melhorar, né? Começa a ser abençoado. Vem o inimigo de novo, com inimizade. O que faz, pastor? Não desiste, continua. Como o Espírito Santo falou comigo, eu falei para você no começo, ó, ninguém pode tirar o espaço de quem é perseverante. Vai chegar uma hora que Deus vai te dar um espaço, você vai ter um espaço, você vai ter uma oportunidade. Tentou aqui, não deu certo. Tentou de novo, não deu certo. Um teve contenda, outro teve inimizade. Chegou uma hora que Deus falou: agora esse aqui é teu espaço, esse aqui eu estou dando para você. Esse aqui ninguém vai tirar de você, porque você não desistiu. Diga agora, Deus. Você perseverou. Irmão, persevera. Não desiste não. Não deu certo uma vez, tenta de novo. Não deu certo outra vez, tenta de novo. Até que Deus te dê Reobote. O que é Reobote? Espaço, lugar, oportunidade. Tem gente, meu irmão, que desiste muito fácil. Às vezes o próximo poço já era o espaço, já era a oportunidade, mas desistiu no anterior. Desistiu lá na inimizade, desistiu lá na contenda. Não desiste não. Deus estava com Isaac, o Senhor o abençoava. Ele não parou não. O primeiro não deu certo, ele tentou o outro não deu certo, ele tentou o outro, até que Deus falou: você persistiu, você perseverou tanto, e agora eu vou te dar esse lugar. E olha o que ele diz, né? Por isso chamou seu nome Reobote e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. A Bíblia é a linguagem de hoje, coloca ali para mim, Felipe. Olha como ela fala, quer ver? Diz assim a Bíblia é a linguagem de hoje: Isaac saiu dali e abriu outro poço, e como não houve discussão por causa dele, ele o chamou de lugar o quê? Espaçoso. E disse: agora o Senhor Deus nos deu um lugar espaçoso para vivermos nessa terra, e aqui vamos ficar o quê? À vontade. Aí você sabe que é de Deus, porque acabou, tem paz, o diabo ali não vai conseguir tirar o espaço que Deus te deu. Insiste, meu irmão, insiste. Às vezes a gente desanima muito fácil, porque tem briga, tem contenda. E quantas vezes vai ter contenda, mesmo você tendo a bênção de Deus? Tem, pastor? Tem, só não entra nela. Você vai achar gente contendendo, querendo tomar o que é seu, tomar o que te pertence, tomar o que Deus te deu. Amém. Não entra em contenda não. Fala: Deus, o Senhor vai me dar outra. Aí vai vir a inimizade. Gente que não tem amizade com Deus, que você também não vai conseguir ter amizade com a pessoa. Não adianta. Porque ela é inimiga de quem? De Deus. Como é que vai dar certo? Não tem problema. Deixa, mas não desista. Abre outro poço, porque talvez aquele ali, o próximo, é o Reobote que Deus quer te dar. O que é Reobote? É o espaço, é o lugar espaçoso, é a oportunidade que você estava buscando. Quem está entendendo, diga amém. Quer ver rapidinho para a gente encerrar? Vamos lá para Gálatas capítulo 6, versículo 9. Só vai viver Reobote, irmão, quem não desistir. O que é que significa Reobote mesmo? Fala assim: espaço. Fala lugar. Só quem não desistir. Eu estava meditando isso aqui e eu estava vendo quantos empresários que hoje são nomes grandes, irmãos, que quebraram tantas vezes. Você não imagina. Eu não vou lembrar para falar para você, mas pessoas de nome mesmo grande, que quebraram uma, que quebraram duas, e não desistiram, tentaram de novo e quebraram de novo. Gente que mudou até de ramo várias vezes.
Tentou aqui, não deu certo, tentou ali, não deu certo, tentou lá, deu certo. Amém? Não podemos desistir. Ah, pastor, esse negócio de relacionamento não é para mim. Nossa, o primeiro foi, olha, o primeiro relacionamento que eu tive foi uma contenda, aí depois o outro, me envolvi com uma pessoa também que foi, olha só, sofrimento, inimizade. E aí? Mas e se Deus agora quer te dar o rebote? Quer te dar aquele espaço, aquele lugar espaçoso, aquela oportunidade que você estava buscando? E aí você desistir no Sitna, ou você desistir lá no Ezequiel, no primeiro. Está entendendo, sim ou não? Não, meu irmão, continua, persevera. É o que eu disse aqui, porque o Espírito Santo falou isso comigo. Deus sempre dará espaço, Deus sempre dará o rebote para quem é perseverante. Uma hora você vai conseguir ter espaço. Uma hora você vai conseguir a tua oportunidade. Diga glória a Deus. Vai, ninguém vai conseguir impedir não. Olha o que diz Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem. Ali está na Bíblia a linguagem de hoje, né? Coloca na corrigida mesmo. Depois a gente volta aí na linguagem de hoje, ó. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Aí vem o detalhe. Se não houvermos o quê? Por que muita gente não colhe aquele bem que lutou? Porque quando chega na hora de colher, desfalece. Na hora de receber o rebote, na hora de receber a bênção, a pessoa desiste. Ah, já tentei uma vez, atrapalhou, tentei a segunda vez, não deu certo, impediram, não vou tentar mais não. Tenta, meu irmão. Tenta, que Deus sempre vai dar espaço para quem é perseverante. Agora sim, a linguagem de hoje, coloca ali para mim. Diz assim, ó. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos o quê? Colheita. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Desanima não. Continua firme. Talvez você já viveu contenda, talvez você já viveu inimizade, e talvez você está dizendo, ah, não vou tentar mais não, pastor. Ah, uma vez já não deu, a segunda já não deu, por que a terceira vai dar? Pois é, aí é que você pode se surpreender. Às vezes Deus vendo a tua perseverança, agora chega o tempo, porque tem um tempo certo. Amém? Agora chega o tempo certo de você colher aquilo pelo que você lutou. Tem gente que desiste. Amém, Jesus? Não, não desiste não. O perseverante sempre vai ter um espaço para ele. Sempre. Eu nunca vi uma pessoa perseverante assim, ó. Uma, duas, aí tentam parar ele aqui, ele corre, vai tentar lá. Aí tentam parar ele lá, ele corre, vai tentar lá. Eu nunca vi essa pessoa, meu irmão, ficar sem espaço. Chegou uma hora que surgiu uma oportunidade. Diga glória a Deus. E surge. Eu me lembro quando eu comecei, decidi fazer a obra de Deus, e eu me lembro que eu fiquei como auxiliar muito tempo na nossa sede lá em Araçatuba. E eu me lembro de alguns irmãos que começaram também junto comigo, e eu lembro de um deles sentado assim, né, numa cadeira, uma mesa que tinha mais ou menos igual aquela ali do lado, assim, do altar, e reclamando, eu queria pregar, tem tantas mensagens que Deus me deu, o pastor não me dá oportunidade. Sabe, olha, o pastor não deixa eu pregar, o pastor não me vê. Eu sempre tive isso comigo, eu lembro que eu soltei assim, foi automático. Eu virei para ele e falei, rapaz, mas quem disse que você tem que subir no altar para poder pregar? Falei, olha o tanto de gente passando lá fora. Olha a praça lá. Falei, vamos lá. Pega uma caixa de som, vamos lá, que eu tenho certeza que o pastor não vai brigar com você se você for lá para a praça pregar. Ah, mas aí não. Eu queria pregar aqui no culto, queria pregar para a igreja. Eu falei, olha, se você ficar esperando, meu amigo, você nunca vai se aperfeiçoar ao ponto de chegar aí. E eu lembro que eu fiquei. E aí apareceu oportunidade, outro era enviado. Apareceu outra oportunidade, outro era enviado. Só que, meu irmão, eu fui cavando os poços. Um dia eu cheguei para o pastor, falei, pastor, eu estou aqui como auxiliar, e tem um bairro, era um bairro bem, como eu vou dizer para você, um bairro bem humilde da nossa cidade lá. Eu falei, olha, não tem ninguém, não tem igreja lá. Tem um centro comunitário lá, o senhor permite eu começar a fazer uns cultos lá? Eu acho que nem entendeu, porque está todo mundo correndo de serviço e eu procurando alguma coisa para fazer. Ele falou, irmão, precisava de alguém para fazer lá. Eu falei, não, pastor, eu estou pedindo, o senhor me deixa aí, se eu deixar eu vou.
Ele falou, mas você quer ir fazer? Eu falei, claro. Eu falei, me dá uma oportunidade, tal dia da semana não tem culto aqui, se me dá uma oportunidade eu vou lá. Ele falou, mas como é que você vai fazer? Eu falei, eu fiquei sabendo que tem umas cadeiras lá da prefeitura, tinha uma igreja que fazia culto lá e abandonaram lá. E me contaram, justo no dia que eu estava orando, uma irmã chegou para mim e falou isso, falou, pastor, tem cadeira lá, tudo guardado lá dentro, ninguém está usando, só não tem lâmpada, porque o pessoal quebrava todas as lâmpadas do centro comunitário. Eu falei, não tem problema, vamos lá. A gente pegou, chegou lá, trocou as lâmpadas, começamos a fazer o culto lá. Tinha até um púlpito lá, velho, guardado lá dentro, peguei tudo, falei, não está aí, não tem ninguém usando, vamos usar. Coloquei lá e comecei a pregar. A Graziela estava aqui, barrigão desse tamanho, da Emanuele, e nós começamos a pregar lá. Aí o primeiro culto fizemos, foi uma benção. Quando chegou na outra semana, a gente foi de novo para fazer o culto, chegou lá, cadê as lâmpadas? Tinha que quebrar tudo. Aí fizemos um culto no escuro naquele dia. Fizemos um culto só na luz do celular. Falei, tá, peraí que eu já sei. Peguei na outra semana, peguei um monte de fio, né? Fiz uma extensão, coloquei um bocal, coloquei a lâmpada, aí eu comecei a levar a lâmpada, aí chegava na hora de fazer o culto, eu jogava por cima da madeira e colocava lá, descia, 1, 2 lâmpadas. Quando terminava o culto, o que eu fazia? Puxava e levava embora. E foi fazendo o culto. Hoje, você precisa de ver que coisa mais linda que é a igreja que ficou lá. Amém? Começou assim. Começamos a fazer o culto lá e foi indo. Eu sabia que ali Deus tinha algum propósito. Aí a gente foi, né, para outro lugar, apareceu a oportunidade e continuou o trabalho lá. E hoje é uma igreja linda lá, no bairro onde ninguém dava nada. Mas o que eu estou falando para você? Irmão, sempre vai ter espaço para quem persevera. Diga glória a Deus. Persevera. Deus sempre vai dar um espaço. Às vezes Deus permite certas contendas, Deus permite às vezes até inimizade, para que a gente possa perseverar, mas vai chegar a hora que Deus vai te dar um lugar espaçoso. Volta lá, para a gente encerrar, em Gênesis 26, 22, vai chegar uma hora que Deus vai te dar um lugar espaçoso, está ali, ó. Isso, e chamou o seu nome Reobote e disse, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Põe na linguagem de hoje, olha como fala a linguagem de hoje. Agora o Senhor Deus vos deu um lugar o quê? Espaçoso para viver nessa terra. E aqui vamos ficar à vontade, sem briga, contenda, sem inimizade, porque agora Deus abençoa. Diga glória a Deus. Quem crê nessa palavra, diga amém. Então vamos aplaudir a Jesus bem forte por essa